Que a luz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o item 7, a paciência, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Antes de estudarmos o item 7, a paciência, vamos fazer uma reflexão sobre o que nós frequentemente, até automaticamente fazemos, dizemos, com relação a Deus e a Jesus. É muito comum nós dizermos que amamos a Deus, a Jesus, temos fé em Deus. Alguns dizem até que são tementes a Deus. Sempre que precisamos de alguma coisa, nós dizemos que Deus nos ajude, se Deus quiser, graças a Deus, e por aí vamos. Mas quando acontece uma coisa boa nas nossas vidas, no momento de felicidade, pela coisa boa que estamos recebendo, nós nem sempre nos lembramos de agradecer a Deus. E, ao contrário, se eventualmente acontece alguma coisa que nos desagrada, aí nós entramos quase que em depressão. Reclamamos de tudo. Reclamamos de Deus, achando que Deus é injusto. Por que isso foi acontecer comigo? Por que isso foi acontecer com um familiar meu? Onde estava Deus nesse momento em que aconteceu essa tragédia? E por aí a coisa vai. De duas uma, ou nós temos fé em Deus, confiança em Deus, ou não temos. Porque quando as experiências aparecem nas nossas vidas, os desafios nos vêm nessa encarnação, ou para nós ou para os nossos familiares, elas vêm porque são justas. E muitas das vezes, na maioria das vezes, estão até dentro da programação da nossa existência. Então, se nós temos realmente fé em Deus, se nós temos Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão maior, nós devemos ter resignação quando passarmos por essas experiências, quando tivermos desafios um tanto quanto mais contundentes, porque Deus jamais nos dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Ou temos fé em Deus, ou não temos fé em Deus. Muitas das vezes somos arrogantes até. E nesse item 7, a paciência, do capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, nós temos o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas o que é a dor? A dor, por definição, é uma sensação penosa, uma sensação desagradável. E a dor pode ser tanto física, indicando que há algo errado em nosso corpo físico, ou a dor pode ser emocional, diante de uma decepção, uma relação rompida, uma traição, uma mentira, ou a perda de um ente querido. Diz o Evangelho: não fiquem aflitos quando estiverem sofrendo, mas, ao contrário, bendigam o Deus Todo-Poderoso, que os marcou pela dor neste mundo para
a glória dos céus. Isto é o que chamamos de fé. Isso é a verdadeira fé. Que fé significa confiança. É sinônimo de confiança. Se confiamos realmente em Deus, nosso Pai, que é justo e amoroso, não devemos nos afligir com as vicissitudes da vida, os acontecimentos desagradáveis da vida. Devemos sim agradecer até tanto os agradáveis quanto os desagradáveis. Em suma, nós devemos aceitar os desafios da vida, as provações, que são matéria para o nosso aprendizado, com paciência. Tenhamos paciência com aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e dores e colocarem a nossa paciência à prova. Vou repetir. Tenhamos paciência com aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e dores e assim colocarem a nossa paciência à prova. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, irmãos. O Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós e não tinha nada que o censurasse. Enquanto que nós temos o nosso passado a expiar para nos fortalecermos no futuro. Que assim seja, graças a Deus. Que nós possamos ter uma ótima noite, uma excelente semana, com muita paciência. Graças a Deus.